meus irmãos, dando sequência à nossa exposição sobre legalismo, e para este vídeo eu gostaria de fazer uma breve exposição da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas sobre essa questão. De antemão, eu gostaria de definir para os senhores o que é legalismo. Obviamente, alguns crentes tementes a Deus, piedosos, ainda têm dificuldade a fim de entender qual o conceito desta palavra legalismo, ok? Legalismo, se fôssemos para definir a palavra, seria caráter de doutrina que, em quaisquer circunstâncias, prescreve a estrita obediência à lei e o respeito às instituições, não é? Teologicamente falando, legalismo seria a tentativa ou necessidade de obedecer à lei de Deus a fim de obter o perdão, a salvação e a graça de Deus. O legalismo, como eu sempre digo, sempre foi e ainda é uma praga para o cristianismo bíblico e histórico, ok? E, portanto, nós precisamos remeter a nossa mente à carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Graças a Deus, meus irmãos, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas foi escrita, ok? Graças a Deus que nós temos uma carta que destrona o conceito da salvação por obras, méritos pessoais e qualquer métodos humanos a fim de levar o homem até Deus. Graças a Deus que esta carta destrona todo esse conceito do legalismo. Obviamente, é evidente que as proibições do legalismo no século I, e quando a carta aos Gálatas foi escrita e Paulo combateu e confrontou o legalismo da época, é evidente que as proibições do legalismo da época era diferente das do legalismo de hoje, não é? Do século XXI. Mas, basicamente, o legalismo farisaico é o mesmo, porque no século I eles colocavam métodos para salvar o homem. E o legalismo de hoje não é diferente. E, portanto, trata-se do mesmo legalismo, mas a listinha de regras é que mudou. E quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, ele estava combatendo o legalismo da época. É chamado os crentes, não é? Ou melhor, os supostos crentes judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram pessoas que saíam do judaísmo e vinham para o cristianismo. Contudo, traziam consigo as velhas normas, práticas legalistas, moralistas e farisaicas do judaísmo para dentro do cristianismo. Haviam 3 marcas do judaísmo no primeiro século. A primeira, acredito que alguns de vocês já ouviram eu comentar acerca disso, ok? A primeira marca do judaísmo no século I seria no quesito circuncisão, isto é, colocar a circuncisão como condição para a salvação. A segunda marca seria no que tange à observância das leis religiosas, ou melhor, das cerimônias religiosas, ok? Eles observavam as cerimônias religiosas a fim de salvar-se. E a terceira marca do judaísmo no século I seria a observância do calendário judaico. E esses crentes, supostos crentes, né, judaizantes, colocavam estas condições a fim do homem salvar-se. E Paulo vai confrontando e combatendo o legalismo da época, chamando a atenção que o homem não é salvo por obras que eles criam, inventam, mas tão somente pela graça, mediante a fé em Cristo. E é interessante nós observarmos, porque São Jerônimo, aquele que traduziu a Vulgata Latina no ano 405 d.C., né, conhecido também como Jerônimo de Belém, ele dizia as seguintes palavras, que quando estava diante do texto da carta aos Hebreus, ele podia ouvir, ok, nitidamente, relâmpagos e trovões dessa carta. Por quê? Porque as palavras de Paulo aqui são palavras duras e ásperas. Se nós observarmos, meus irmãos, não há nenhuma palavra amigável, não há nenhuma palavra de elogio àqueles crentes. As palavras que Paulo usa aqui na carta aos Gálatas na verdade, palavras duras, palavras difíceis. E algumas vezes, por exemplo, o capítulo 3, ele chama os gauleses de tolos, de loucos, chamando-os de insensatos.
Paulo está combatendo, está de forma irado quando escreveu a carta aos Gálatas. Mas é interessante nós notarmos como Paulo enxergava esses crentes legalistas. E é interessante porque Paulo ele define para nós pelo menos 3 marcas dos crentes legalistas. A primeira marca, ou a primeira característica do crente legalista, é que todo legalista é falso irmão. No capítulo 2, verso de número 4 da carta aos Gálatas, Paulo diz assim: e isto por causa dos falsos irmãos. Todo legalista é falso irmão. Você algumas vezes já ouviu eu falar que todo aquele que nega as doutrinas básicas, tais como a justificação somente pela fé em Cristo, não considera o tal indivíduo como meu irmão em Cristo. Porque é exatamente isso que um legalista faz. Embora na teoria ele diga que crê na justificação somente pela fé em Cristo, mas na prática rejeita, e rejeita com seus métodos legalistas, moralistas e farisaicos. Portanto, ele é falso irmão. Legalista não é irmão em Cristo. Legalista nega a justificação somente pela fé em Cristo, com suas normas e métodos falíveis, humanos e totalmente contrários à palavra de Deus. Nunca entendeu o que é justificação pela fé. Eu tenho dificuldade de chamá-los de irmão. A segunda marca do crente legalista, o apóstolo Paulo, ainda no verso de número 4, ele diz assim: eles são falsos irmãos, por quê? Porque eles se intrometem na vida dos outros. A segunda marca do crente legalista é que todo crente legalista é intrometido. Você com certeza já conhece um tipo de gente assim, são intrometidos, eles ficam cuidando da vida dos outros e assim por diante. A terceira marca do crente legalista, ainda no verso de número 4, o apóstolo Paulo diz assim, que eles haviam se intrometido secretamente e entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos pôr em servidão. É exatamente isso que eles fazem, minha gente. A terceira marca do crente legalista é que eles são, na verdade, espiões do evangelho. Eles se intrometem secretamente para observar o cabelo da irmã, o brinco da irmã, o short da irmã, a bermuda do irmão, a barba do irmão e assim por diante. Eles são intrometidos e é interessante que o conceito de secretamente, né, entrar a fim de se intrometer na nossa liberdade que temos em Cristo, a palavra secretamente aqui, à luz do texto grego koiné, traz a ideia exatamente de entrar a fim de observar secretamente e com a intenção de trazer e provocar danos. São verdadeiros espiões do evangelho. Crentes legalistas, eles são verdadeiros espiões, porque eles espionam a nossa liberdade com Cristo. Mas apenas um adendo aqui. Nós que somos contra o legalismo, que de fato é uma heresia, ok? Nós somos taxados de crentes libertinos. Creio que devemos fazer a distinção de legalismo e também de antinomianismo. São 2 extremos que todo crente salvo tem de evitar e tem que combater. O antinomianismo, a palavra anti significa contra e nomos significa lei, ou seja, aqueles que são contra a lei de Deus. Ou seja, eles dizem mais ou menos assim, não é preciso servir a Deus observando suas leis, obedecendo suas leis. Enquanto o legalismo dá uma tônica na lei a fim de ser salvo, não é? Se você não observar a lei e mais um bônus de lista de regras que vamos criar, você não será salvo. Os antinomianistas, se é que posso falar assim, eles dizem assim, nós não precisamos da lei de Deus, dos 10 mandamentos para servir a Deus. E muitos destes, eles usam esta liberdade a fim de viver de forma libertina e obviamente também não são crentes, não são salvos, nunca foram. O apóstolo Judas em sua epístola ele já combateu também. O apóstolo Paulo combate o legalismo, mas Judas, em outras ocasiões, Paulo também combate o antinomianismo. Judas disse assim que muitos em seus dias estavam usando a graça de Deus a fim de viver de forma libertina, a fim de dar vazão ao pecado. Meus irmãos, temos de evitar os extremos. Não podemos estar ao lado do legalismo, tampouco do antinomianismo. O verdadeiro crente que teme a Deus, ele mantém o equilíbrio. E creio que o Espírito Santo nos conduz sim ao verdadeiro equilíbrio da vida cristã. Crentes legalistas, eles
São falsos irmãos, são intrometidos e eles também entram secretamente a fim de espionar a nossa liberdade que temos em Cristo. E qual deve ser a nossa postura? Verso de número 5, é o que eu estou tendo aqui neste vídeo. Paulo diz assim: aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Paulo está dizendo aqui, nós não vamos nos submeter. Eu não posso me submeter e você também, meu irmão, não pode se submeter. Nós não vamos nos ceder, nós não vamos nos sujeitar, nós temos que bater de frente, confrontá-los, para que a verdade do Evangelho permaneça entre vós, a nossa postura frente ao legalismo, e por que não dizer frente também ao antinomianismo, é combatê-los, é contraditá-los, é confrontá-los, é refutá-los com a verdade de Deus. Portanto, meus irmãos, evitemos os excessos e mantenhamos o equilíbrio da vida cristã. Nos próximos vídeos eu tentarei concentrar-me nos textos mal interpretados usados por crentes legalistas, tais como joias, roupas, cabelos e assim por diante. Ok, meus irmãos? Abraço.